Presidente, gravação iniciada. Ok, obrigado, Ana Tereza. Boa tarde, colegas. Vamos dar início à sessão de julgamento do período da tarde do dia 9 de março de 2021, da segunda turma ordinária da quarta Câmara, da segunda sessão do CARF. Participarão dessa sessão de julgamento os conselheiros Luiz Henrique Dias Lima, Gregório Heckmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Torati Cassini, Rafael Maza de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sequef Salem, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. O primeiro item da pauta da tarde é o item 173, e em relação a esse item teremos acompanhamento do julgamento pela patrona, pela advogada da contribuinte, a doutora Raquel. Então, eu vou pedir a Ana Tereza que chame, então, a patrona à nossa sala para acompanhar o julgamento. Pode chamar, então, Ana. Ok, presidente, farei a convocação. Item 173 da pauta, doutora Raquel, o processo será julgado agora. Por favor, verifique mensagem privada. Bacana, convocado, presidente. Ok, obrigado, Ana. Boa tarde, doutora Raquel. Boa tarde. Seja bem-vinda à nossa turma novamente. Boa tarde a todos. Nós vamos fazer agora o julgamento do item 173 da pauta. O item 173 é da contribuinte Furnas Centrais Elétricas S.A. Esse processo, ele saiu com vista em janeiro, vista para o conselheiro Gregório, sendo convertida em vista coletiva. O relator apresentou o seu voto, negando o provimento ao recurso voluntário. O conselheiro Francisco acompanhou o relator. Na sequência, houve pedido de vista, os demais conselheiros não votaram. E fez sustentação oral a doutora Raquel, né, naquela ocasião. Então, agora a gente vai concluir o julgamento, né, dar sequência ao julgamento. Era um pedido de vista, então, Luiz, você podia, então, só fazer um resumo da situação, aí, era você mesmo que queria dar uma olhada no processo, Gregório? Queria dar uma olhada, né? Luiz, faz só um resumo já que o Gregório pediu não seria interessante o Gregório fazer uma colocação? Quer que eu passe a palavra primeiro para o Gregório? Pode ser, Gregório? Eu vou passar, então, a palavra para o Gregório, que pediu vista, e aí, então, você faz suas considerações, Gregório, e depois o Luiz diz alguma coisa se achar necessário. Depois a gente faz a votação daí. Então, Gregório, pode falar. Bem, eu pedi vista do processo, aqui a gente está falando de uma usina, e aí a doutora, na sustentação oral, na sessão de janeiro, trouxe o enunciado de súmula CARF 45, que já aplicamos aqui em alguns julgados, e aí eu queria entender exatamente como foi que se deu a autuação. No relatório fiscal, página 16 do processo, tem uma informação bem objetiva, ele traz aqui a fiscalização área total do imóvel, área alagada do reservatório e área tributável, que é justamente a diferença de 1.785,80 hectares. Então, aparentemente aqui a autuação, foi excluída da autuação
quase a totalidade da área do módulo. A área é essa alagada, né? E aí, se você for para a literalidade do enunciado de súmula CARF, a princípio, você teria como correta a fiscalização, e diz o enunciado de súmula: o imposto sobre propriedade territorial rural não incide sobre as áreas alagadas para fins de constituição de reservatórios de usinas hidrelétricas. E na atuação, como eu acabei de mencionar, foi excluída as áreas alagadas. Só que aí, analisando melhor um dos precedentes desse enunciado de súmula, a doutora trouxe isso na sessão de janeiro, é o Acórdão 303.35.854. Já estou aqui na conclusão do acórdão da mesma contribuinte. Diz aqui esse precedente: feitas essas considerações, conclui, diante de todas as questões postas no decorrer do voto, que, letra A, não há incidência do ITR sobre as áreas de propriedade de Furnas que constituem a usina hidrelétrica, pois, após ter sido desapropriada sobre tais áreas, foi construída a referida usina hidrelétrica, recebendo as águas represadas, que, como trabalhado nessa peça, tais águas são bens da União. B, não há incidência do ITR sobre as áreas de propriedade de Furnas que constituem a usina hidrelétrica, posto que a transferência da referida propriedade para a recorrente foi pressuposto para que fosse construída a referida usina, que após construída tornou público bem, de tal modo que a propriedade da recorrente é limitada aos aspectos de registros formais e contábeis, não podendo lhe ser atribuída qualquer das características ou elementos da propriedade, de tal modo que a recorrente não se enquadra como sujeito passivo do ITR por não ter a propriedade, a posse ou domínio útil das terras. E aí, especificamente em relação a esse item bem, acho que a doutora foi muito feliz porque ela fez a seguinte observação naquela sustentação oral: a questão vai muito além das áreas alagadas, e eu concordo com esse entendimento, mas prossegue aqui esse precedente, que é um dos paradigmas para esse enunciado de súmula. C, não há incidência do ITR sobre as áreas de propriedade de Furnas que constitui a usina hidrelétrica, pois as águas represadas que inundam as terras pertencem à União, que detém o domínio útil dessas terras, sendo, portanto, a eventual sujeito passivo do imposto, que tem a sua incidência afastada pela unidade recíproca. B, não há incidência do ITR sobre as áreas do entorno do reservatório que formam a usina hidrelétrica, por ser área de preservação permanente nos termos da legislação aplicável e, em consequência, excluída do campo de incidência do ITR. E não há incidência do ITR sobre as áreas de propriedade de Furnas que constituem a usina hidrelétrica, em vista da impossibilidade de ser atribuído, nos termos da legislação aplicável, o valor da terra nua. E mais, um precedente mais recente, esse aqui, o paradigma do enunciado de súmula já é relativamente antigo, mas o precedente mais recente conclui também no mesmo sentido, é o Acórdão 2201.003.453, de fevereiro de 2017, foi dado provimento, é a mesma contribuinte, foi dado provimento a recurso voluntário aqui nesse caso, e essa decisão não foi objeto de recurso especial da Procuradoria. Então, em face desses precedentes, em face do enunciado de súmula, que tem como paradigma o acórdão que eu acabei de ler, a conclusão, eu vou divergir do relator, vou dar provimento a recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Ok, Gregório. Luiz, devolvo a palavra a você, se gostaria de fazer algum comentário. Gostaria, é o seguinte, assim, eu não vou rebater ponto a ponto, porque não é bem necessário, mas só em relação às áreas alegadas, me parece que é incontroverso que não houve lançamento em face dessas áreas. Em relação ao valor da terra nua, necessariamente as áreas em torno da área legal, nem toda ela é área de preservação, inclusive isso também foi afastado na tributação, quando do lançamento. E terceiro, eu acho que o mais importante de todos, o argumento, é que a questão de afastar do critério material de incidência o fato de não existir propriedade, a posse ou o domínio, eu acho que é um equívoco muito grande, porque não se está aqui a falar que haja propriedade, até porque as terras seriam da União, mas necessariamente existe a posse. Inclusive,
a empresa Furnas, ela é uma empresa que é uma empresa que gera, estou procurando aqui a palavra mais correta, é uma empresa que na sua atividade fim, ela busca lucro. Ela produz riqueza para buscar lucro. Então, é impensável que você trate a empresa tenha posse para desenvolver uma atividade econômica e essa posse seja simplesmente afastada porque por essas questões que foram colocadas pelo relator, esse paradigma que você trouxe, que foram colacionados, há um grande equívoco neles aí, tá? Há um grande equívoco, porque a gente está aqui falando, porque se você vê lá no critério material de incidência, no critério material da regra matriz, do antecedente normativo, o fato de não ter a propriedade, ou de não ter o domínio útil, por si só não afasta a incidência do tributo. Basta que ela tenha posse. E ela tem a posse e usa isso para oferir receitas. Então, você, na verdade, quando você traz isso aí, você está se criando uma unidade tributária inexistente, com fruto de uma imunidade recíproca. Ora, que imunidade recíproca é essa? Não se trata de uma atividade explorada pela União. É uma empresa que ofere lucros, desenvolve a sua atividade econômica e faz tudo isso por ter posse de terra da União. Eu, sinceramente, esse argumento ele não se sustenta, o fato de dizer que não está presente nenhum dos três elementos do critério material. Claro que está, sim, a posse. Claro que está. A FUNA não está lá desenvolvendo uma atividade estatal, ela está desenvolvendo uma atividade de interesse do Estado, é verdade, mas como uma atividade privada, econômica, de oferir recursos, como qualquer outra empresa. Tá? Eu discordo plenamente dessa linha de raciocínio espousado aí nos paradigmas, esse paradigma que você trouxe. Esse outro paradigma é um paradigma muito antigo, a gente não sabe nem se quando ele foi, isso aí você não trouxe, mas a FUNA me parece que era uma empresa estatal, né? E ela entrou num contexto aí que atualmente ela não é mais uma empresa estatal. Eu não sei se quando fizer quando esse acordo paradigma que você colacionou aí teria que ver a temporalidade dele, se foi contemporâneo nessa época, mas hoje, evidentemente, que ele não se sustenta. Ele não se sustenta nesse contexto aí de que haveria imunidade recíproca. A imunidade recíproca não se aplica nesse caso, é absolutamente insustentável esse argumento. Ok. Algum outro conselheiro gostaria de fazer um comentário? Pela ordem, poderia fazer só um esclarecimento, de fato, porque Furnas ainda é uma estatal, é uma sociedade de economia mista. O que aconteceu em 2012 foram a antecipação de algumas concessões que eram para vencer nos próximos anos, que aconteceu antes, mas ela continua com as mesmas características dela. Ela é uma empresa estatal. E hoje, nesses imóveis, eu até juntei ao processo, nesses imóveis, Furnas faz operação e manutenção. Porque antes de 2012, quando teve a medida provisória que foi convertida em lei, realmente ficava no ativo imobilizado esses imóveis de Furnas. Por a questão da modicidade tarifária, em 2012, esses imóveis foram retirados do ativo imobilizado, foram zerados e foram indenizados. Por quê? Porque fazia parte da remuneração da empresa o investimento que foi feito nesses imóveis. Então, a partir de agora, não tem mais na remuneração, seja na RAP, que é a transmissão, ou na remuneração da geração, esses investimentos. E hoje, o contrato, eu até juntei o processo, o contrato é só de operação e manutenção. Então, Furnas, como empresa estatal, presta serviços de manutenção e operação dessas usinas. É só isso, só para esclarecer.
Muito Ok, obrigada. doutora. Ok, doutora. Algum conselheiro mais gostaria de fazer um comentário? Não? Podemos iniciar, então, o julgamento, a votação. O conselheiro Luiz, que é o relator, está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. O conselheiro Gregório, que pediu visto processo, está divergindo do relator, está dando provimento ao recurso, né, Gregório? Dando provimento, né? Francisco, como você vota? Eu acompanho o relator. Relator. Renata, como você vota? Eu acompanho a divergência. Divergência. Rafael, como você vota? Divergência. Márcio. Foi o relator. Ana, como você vota? Divergência. Eu acompanho o relator, então, no caso, nós tivemos um empate no julgamento. Tivemos um empate no julgamento, então, para o item 173 da pauta, da contribuinte Furnas Centrais Elétricas S.A., ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso voluntário e, por determinação do artigo 19e da Lei 10.522 de 2002, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Luiz, Francisco, Márcio e Dene, que negaram provimento ao recurso. Eu voto E aí vencedor. Oi? Ah, sim, claro. Pois é, Gregório. Eu te dei um, pode ser mais um, Gregório, essa semana? Pode ser? Pode ser, né? Você já teve esse trabalho, né, de dar uma estudada no processo, tudo, então para você vai ser mais fácil. E aí, designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Gregório. Então, foi dado provimento ao recurso voluntário, em razão do empate, e foi designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Gregório. E eu estou registrando na ata também, doutora Raquel, que você participou acompanhou o julgamento, tá bom? Ótimo, muito obrigada. Boa tarde para todos. Igualmente, boa tarde para você boa também. Tarde. Muito bom. Até mais. Esse teu teclado ainda vai ensurdecer. O som fica muito alto, né? Eu acho super charmoso, assim, esse aspecto retrô. E esse teclado aqui, ele é mais caro porque tem esse barulhinho, sabia? Ele é feito para fazer esse barulhinho. Praticamente eu lembrei da aula de datilografia. Eu fiz aula da datilografia. Também. Então tá, colegas, julgamos o item 173 da pauta. Agora vamos fazer o julgamento de dois itens em relação aos quais há pedido de sustentação oral por vídeo gravado. São os itens 186 e 187 do conselheiro Rafael. Eu vou passar para você, Márcio, o vídeo, o link do vídeo, aí vou pedir a você que compartilhe conosco a transmissão do vídeo, porque como eu estou gravando a reunião aqui, para evitar de dar algum problema aqui no meu computador, eu passo para você e aí você transmite e compartilha para a gente aí. Deixa eu enviar aqui. Lembrando que o 186 ele é paradigma do 187, né?
Tá, eu mandei para você. Você só deixa no ponto e aí avisa a gente quando for. Eu vou pedir primeiro para o Márcio fazer um resumo do relatório. O Márcio faz o resumo do relatório, daí você... Eu não, Rafael. Não, Rafael? É meu. Relatoria minha. O Rafael eu vou pedir ao Rafael... Eu falei pedir ao Márcio? Ah, o Márcio é o responsável pelo vídeo. O Márcio é a sustentação oral. Eu vou pedir então ao Rafael que faça a leitura do relatório, um resumo, tá, Rafael? Só do relatório. Aí o Márcio então compartilha o vídeo e depois o Rafael faz a leitura do voto. Colegas, você vai fazer na ordem, né? 86, depois 87, Rafael? 86 é meu, 87 é teu. Paradigma. É verdade, é o paradigma, né? Isso. O teu é o paradigma, o meu é repetitivo. Tá certo, então é 86. Então tá, é que na planilha de sustentação oral aqui aparece... Saíram os dois para mim, exato. E aparece seu nome, achei que eram seus. Então tá. Então, colegas, item 86 da pauta, de relatoria do conselheiro. Oi? 186, isso. Errei só por 100. Colegas, vamos fazer agora o julgamento do item 186 da pauta, da contribuinte Vale S.A., de relatoria do conselheiro Rafael. Rafael, então, faz a leitura do relatório, um resumo, se possível, e aí, na sequência, a gente pede para o Márcio compartilhar o vídeo da sustentação oral. Pode começar, então, Rafael, com o relatório. Esse daqui foi um processo, nós julgamos uns meses atrás, que ele veio o lançamento decorrente de VTN para arbitramento CIPT e área de interesse ecológico. Nós convertemos o julgamento foi em setembro do ano passado, nós convertemos o julgamento em diligência para que os autos fossem devolvidos à unidade de origem para a apresentação da tela CIPT consultada, que embasou o lançamento, inclusive com a aptidão agrícola, né? E agora os autos retornaram com a diligência cumprida, retornaram agora para o julgamento. É isso, presidente. Denis, sem microfone. Eu vou pedir, então, Márcio, que você compartilhe conosco agora o vídeo da sustentação oral. Pode compartilhar, então. Eminentes conselheiros, da segunda turma ordinária. O volume está um pouco baixo, tá? Mas não é problema do player, não. O player está no máximo. Da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão de julgamento desse Conselho Administrativo, boa tarde. Eu agradeço de antemão a oportunidade conferida e saúdo a todos, especialmente na pessoa dos conselheiros relatores, Rafael de Oliveira Ramos e Denis Medeiros da Silveira, esses relatores dos itens 186 e 187 da pauta. Desculpa ter interrompido, tá dando para ouvir, eu não consigo ouvir nada. Eu aumentei aqui no meu notebook. Peraí. Eu estou tentando botar a legenda, mas a legenda automática também não tá legal. E, enfim, eu vou dar o play. Mas... Eminentes conselheiros. Márcio, tá me ouvindo? Tô. Eu tô conseguindo ouvir. Tá baixinho, coloquei o volume do notebook no máximo, mas eu tô conseguindo ouvir. Tá? Eu vou dar o play. Pode deixar. Ordinário da quarta Câmara da segunda sessão de julgamento desse Conselho Administrativo, boa tarde. Eu agradeço de antemão a oportunidade conferida e saúdo a todos, especialmente na pessoa dos conselheiros relatores, Rafael de Oliveira Ramos e Denis Medeiros da Silveira, esses relatores dos itens 186 e 187 da pauta. Márcio, o vídeo não está compartilhado. Não tá? Tá, eu tô vendo. Para mim está compartilhado e eu estou ouvindo. Eu estou vendo o Márcio na tela, na minha tela. Eu estou vendo o vídeo da patrona aqui, da advogada. Faz o seguinte, vamos fazer o seguinte, reinicia a apresentação dela. Eu ia fazer isso mesmo. Então faz isso. Agora eu vou parar o vídeo do YouTube. Eu vou compartilhar o vídeo do YouTube. Para mim aqui estava boa, a imagem e o som. Só quando o Dani falou que ele estava muito alto, né? Mas a tela estava boa. Da quarta Câmara da segunda sessão de julgamento desse Conselho Administrativo, boa tarde. Eu agradeço de antemão a oportunidade conferida e saúdo a todos,
especialmente na pessoa dos conselheiros relatores, Rafael de Oliveira Ramos e Denis Medeiros da Silveira. Esses relatores dos itens 186 e 187 da pauta e que serão tratados no Provimento de Sustentação. Pois bem, trata-se originariamente de autos de infração lavrados para cobrança de ITR suplementar referente aos exercícios de 2010 e 2009, incidentes sobre o imóvel denominado Córrego do Feijão, imóvel esse localizado em Brumadinho. As autuações elas decorreram da glosa de áreas declaradas que foram tidas por não comprovadas de interesse ecológico, assim como o arbitramento do valor da terra nua. Em sessão de julgamento realizada no último mês de setembro de 2020, essa turma ela produziu resoluções com determinação de diligência pela unidade de origem da Secretaria da Receita Federal para que ela juntasse aos autos a tabela CIPT, que indicasse, né, a alimentação do sistema CIPT com todos os dados, né, necessários, determinados pela legislação. Sobreveio, então, o relatório de diligência fiscal. Esse relatório está colacionado aos autos, as folhas 207 e 208 do item 186 e 260 e 262 do item 187, no qual a autoridade fiscal ela reconhece que as aptidões agrícolas não foram cadastradas para aqueles exercícios, né, 2009 e 2010, no CIPT. Pois bem, especificamente quanto à glosa declarada do a título de área de interesse ecológico, em que pese a DRJ tenha reconhecido a existência de ADA para o exercício de 2010, esse ADA está na folha 23 do item 86 e também para o exercício de 2009, está na folha 24 do item 87, e esse ADA contempla precisamente a extensão declarada de 231,4 hectares, a DRJ concluiu pela manutenção da glosa, porque, no entender dela, não constaria dos autos nenhum ato, e ele seria necessário, não constaria dos autos nenhum ato de órgão competente, seja ele federal ou estadual, que reconhecesse aquelas áreas como de interesse ecológico. E que, além disso, a teor do laudo técnico que foi apresentado pela recorrente, essa área estaria supostamente englobada dentro de uma área de reserva particular do patrimônio natural e área de reserva legal. Ou seja, haveria uma sobreposição de áreas. E, como bem destacou a recorrente nos seus recursos, o laudo técnico apresentado, cuja a observância aos pressupostos necessários de validade, ela não foi em momento nenhum questionada, ele consigna explicitamente a existência de áreas de floresta nativa, área de preservação permanente e de interesse ecológico, essa última que foi glosada. Em momento algum, o laudo trata de reserva legal ou de RPPM, embora ele não descarte a existência dessas. E, nesse contexto, há que se considerar que a recorrente ela cumpriu os deveres instrumentais dela necessários ao reconhecimento da área de interesse ecológico, que é a apresentação de um ADA tempestivo, com o qual a DITR é harmônica e que restou validado num laudo técnico, que não foi, em momento algum, não teve a sua validade em momento algum questionada. Nesse sentido, prevaleceu o entendimento trazido pelos acórdãos recorridos, se estaria, na prática, afastando a própria competência do IBAMA, já que, nesse caso, o conteúdo do ADA está sendo refutado, o que não pode prosperar nesse conselho. Outro ponto, né, que deve ser ressaltado aqui, diz respeito ao arbitramento do VTN, que, como eu já levantei, a própria Secretaria da Receita Federal ela admitiu que o município, que o CIPT, não possui as aptidões agrícolas cadastradas para esses exercícios. Nesse sentido, é manifesto o descumprimento das prescrições legais que respaldam o procedimento da alimentação do CIPT, a portaria 447 de 2002 da Receita.
Afinal de contas, são essas informações que são alimentadas, incluídas no CIPT, que permitem ao contribuinte, inclusive, formular sua pretensão contrária ao arbitramento. E sobre esse tema, é reiterado o posicionamento do CARF no sentido de rechaçar aqueles arbitramentos que são fundados no sistema quando ele não está alimentado corretamente, quando não consta o dado relacionado à aptidão agrícola, como é o presente caso. Apenas a título ilustrativo, cabe citar o Acórdão 2402-008-062 dessa segunda turma, que foi prolatado em 16 de janeiro de 2020. E replicar essa intelecção nada mais é do que tornar medida de segurança jurídica. Dessa forma, reitera a recorrente o pedido de que sejam conhecidos e providos ambos os recursos voluntários, reiterando as suas razões para que seja restabelecida a área de interesse ecológico declarada e afastado o arbitramento do VTN em ambos os casos, já que ele se deu com base num CIPT carente de alimentação da aptidão agrícola. Eu reitero meus agradecimentos. Uma boa tarde. Eu realmente tive muita dificuldade de ouvir, mas pode ser o meu computador mesmo, então. Pode estar com algum problema áudio no meu computador. O som tá baixinho, mas eu consegui ouvir bem aqui. Eu entendi a lógica, mas eu não entendi muita coisa, não. Tá, perfeito. Não é muito perfeito porque eu não entendi, né? Mas tudo bem, eu vou ouvir o voto do Rafael, qualquer coisa eu peço alguma coisa. Então tá, Rafael, então pode fazer a leitura do voto agora. O recurso foi apresentado tempestivamente, o recurso das folhas 124 e 142. Ela apresentou documentos a 143 e 195. Eu conheço os documentos e recebo eles. Bom, sobre o VTN arbitrário imóvel, foi cumprida a diligência, as folhas 207 e 208, onde consta o VTN médio para o município, e não o VTN com aptidão agrícola. Então, aí já é um posicionamento já pacífico nessa questão, que dada a ausência do arbitramento com base no CIPT, na consulta CIPT, sem aptidão agrícola, tem que ser restabelecido o VTN declarado pelo contribuinte, tá? Então, neste caso aqui, eu estou voltando para restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte, uma vez que a tela CIPT consultada não tem aptidão agrícola. Posso passar para o outro mérito? Área de interesse ecológico? Pode. A área de interesse ecológico a gente não havia votado na questão em setembro, porque foi convertido em diligência para essa questão. Bom, a legislação do artigo 10 da Lei 9393, de 19 de dezembro de 96, especificou que a área deve ser comprovada a área de interesse ecológico, proteção, mas para isso deve constar o ato específico federal ou estadual declarando o interesse ambiental. Agora, no presente caso, de fato, a contribuinte requerente apresentou o ato tempestivamente, foi a 22 e 23, e para cumprir a exigência do ato específico, a requerente apresentou o decreto 35624, de 8 de junho de 94, as folhas 189 e 195, junto com o recurso voluntário, o qual reconheceu a área de proteção ambiental, a região se torna o município de Brumadinho, e a gente está divertido. Para corroborar as provas, a recorrente apresentou o laudo técnico, folhas 87 a 95, emitido por profissional qualificado, no qual testou a área de interesse ecológico de 231,4 hectares, mesma área declarada no ADA e na DITR de 2010. Nesse sentido, destaco aqui a emenda do acordo 2402-009-048, de relatoria do Gregório, qual teve decisão unânime que acatou dessa questão. Logo, volto no sentido de afastar a glosa e restabelecer a área de interesse ecológico de 231,4 hectares. Conclusão. Passo exposto. Volto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte na DITR, assim como restabelecer a área de interesse ecológico
de 231,4 hectares. É como eu voto. Ok. Rafael, a DRJ manteve a glosa da área de interesse ecológico por conta do ato declaratório, né? O ato porque não tinha nos autos aí. Não tinha o ato declaratório estadual municipal reconhecendo, e ela trouxe agora com o recurso. Folha 189, começa. Ela trouxe junto com o recurso, isso? Junto com o recurso. Ô, Márcio, você está sem microfone, você tentou falar conosco? Não, estava falando aqui, Cássio. Em qual folha que está, Rafael? O decreto está na folha 189 do processo. O 189 é 195. E o laudo está nas folhas de 87 a 95. 189, você falou, né? Isso. É o decreto 35.604 de 94. Isso. E o exercício aqui é 2010. Declara como área de proteção ambiental a região situada nos municípios de Belo Horizonte, a região situada nos municípios de Belo Horizonte, Brumadinho, Caeté, Itirité, Itabirito, Nova Lima, Raposo, Rios Acima e Santa Bárbara, e dá outras providências. E esse decreto abarca essa área aí? Abarca. Está no aprovado zoneamento, tem um anexo do memorial descritivo que confere com o laudo técnico apresentado. E o VTN é a questão da aptidão agrícola, né? Foi feita a consulta CIPT, porém não tem aptidão agrícola no CIPT. Então, eu volto para restabelecer o declarado. Tá. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Ou em relação ao voto? Não? Luiz, como você vota? Relator. Gregório? Relator. Francisco? Relator. Renata? Acompanho. Márcio? Relator. Ana? Acompanho. Eu também acompanho o relator. Então, o provimento integral do recurso, Márcio, foi só isso que ele pediu? Rafael. Falei Márcio de novo. Rafael. O provimento integral? Faz todo o sentido de dar provimento ao recurso voluntário para restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte na DITR/2010, né? 2010, assim como restabelecer a área de interesse ecológico de 231,4 hectares. Foi só isso que ele pediu? Só.
que a gente aceitasse o VTN declarado, que restabelecesse a área de interesse ecológico, só isso, né? Porque senão seria parcial o provimento, né? Não, é isso mesmo. Vai conferir, mas é isso mesmo. Tá. Então, colegas, para o item 186 da pauta, ficará assim o resultado. Item 186. Da contribuinte Vale S.A. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário para restabelecer o VTN declarado, o valor da terra nua, declarado pelo contribuinte na DITR/2010, assim como restabelecer a área de interesse ecológico de 231,4 hectares. Essa decisão aqui, ela vai ser replicada no 187, porque é um repetitivo, mas a gente não sabe se é um... Você chegou a ver o repetitivo, não? Não, provavelmente o exercício anterior é o seguinte, né? Eu vou fazer o seguinte, colegas. O 180, em vez de... Nós já decidimos 186, eu vou deixar uma vista de mesa no 186 para eu dar uma conferida para ver se ele se aplica, se o paradigma se aplica nele, tá? Mas dessa é uma outra área, uma outra situação, né? É só pelo fato de ser meus contribuintes juntaram, não sei. Mas tá? Daí na sexta eu só digo que não vai ter nem discussão, daí é só replicada. Porque senão ele vai ter que ser tirado de pauta. Enquanto você está digitando, é natural que, pelo hábito, que provavelmente, né, só para deixar mais tranquilo, provavelmente deve ser o exercício subsequente, devem ser as mesmas matérias, mesmo imóvel. É exercício 2009. Esse que a gente jogou é exercício 2010, o repetitivo é exercício 2009. E tem decadência no 2009? Não, porque a ciência foi em 2013. Eu abri aqui para poder ver. A ciência foi em novembro de 2013. Então, aí, Dênia. E tem ADA em 2009? Eu não entrei nesse mérito. Tá. Eu vou dar uma olhadinha, daí a gente, na sexta-feira, eu só digo para vocês se ele se aplica ou não, se vai ser retirado de pauta ou não, tá? Dani, vagamente eu me lembro agora, porque eu acho que foi o primeiro processo que eu fiz no último mês, tá? Mas ela falou na ocupação oral dela que parece que há uma confirmação de que, ou pelo fiscal, ou pelo auditor, ou no DRJ, de que não consta a aptidão agrícola no CIFT apontado, que é usado o valor médio. Tá? Ela falou isso na sustentação oral, e eu me lembro de ter visto alguma coisa nesse meu processo. Mas como foi o primeiro que eu fiz há 20 e poucos dias atrás, eu não vou lembrar desse detalhe. Tá? Não, beleza, eu dou só uma conferida, só para não ter que depois embargar se for um processo muito diferente, né? Então tá. Então julgamos o 186, tá? O 187 a decisão do 186 vai ser replicada no 187, mas eu só vou conferir se é possível isso, tá? É bem provável que seja possível, né? Tá, agora, colegas, fizemos então o processo que tinha pedido de acompanhamento, fizemos o processo que tinha pedido sustentação oral por vídeo gravado, agora vamos finalizar o julgamento daqueles itens do Márcio que nós iniciamos antes do almoço, né, no período da manhã. São os itens 153, né, Márcio? 149 a 153. Estava desbloqueando aqui o microfone. Isso. 159. Nós já julgamos o 153, o 152. O 153 saiu com vista de mesa. Isso. Qual seria o próximo agora, Márcio? Eu não sei se é relevante perguntar se a Ana já analisou, se ela pediu a vista de mesa, provavelmente, não sei se ela chegou a ver. Eu acho que os demais, Deni, o 151 e o 150 e o 150
São também dois relacionados que envolvem também a matéria dos SEBAS, porque tratam de patronal e entidades ou terceiros. Então, pelas mesmas razões que a Ana pediu a vista de mesa, eu vou apresentar o voto naturalmente, mas eu acredito que já seja prudente antecipar que a conclusão vai ser essa vista. Eu deixei os processos na minha pasta de trabalho, para quem quiser fazer análise. Então, 150, você vai anunciar o 150? Ou eu vou falando? Então tá, Márcio. Colegas, item 150 da pauta. Tá, o 150 é contribuição patronal, incidente sobre remuneração constante de folha de pagamento de 2006, janeiro de 2006 a dezembro de 2008. Dentre os argumentos do contribuinte, o contribuinte ele vai fazer aquelas mesmas menções que nós discutimos mais cedo, eu não vou repetir, como a negativa da perícia, como o fato de uma nulidade por não haver feito a fiscalização na sede da empresa, por haver retido por 6 meses a documentação. Nada disso eu vou analisar no presente voto, porque nós já analisamos no anterior. Eu vou apenas recordar que o contribuinte apenas reiterou as razões apresentadas na impugnação, as quais, então, começo a analisar a partir aproximadamente da folha 8, a página 8. Então, ele fala assim, mérito, em relação à condição de entidade beneficente de assistência social, cabe a seguinte consideração. Apresentar base constitucional no artigo 195, parágrafo 7º. Trata-se de norma de eficácia contida, eis que dependente de integração normativa para a fixação dos pressupostos a serem observados para exercício de direito, cabendo a lei ordinária prescrever os requisitos e as condições para que a entidade beneficente de assistência social possa, de fato, gozar da isenção. A Lei 8.212, sensível ao comando constitucional, estipulou em seu artigo 55 os requisitos necessários para a obtenção da isenção de contribuições previdenciárias. Segundo o artigo 144 do CTN, o lançamento deve se reportar a data de ocorrência do fato gerador, regente-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente tenha sido modificado ou revogado. Aí ele apresenta os elementos presentes no artigo 55 da Lei 8.212, que nós já sabemos serem constitucionais, com exceção da requisição da portadora, de ser portadora do SEBAS. Depois ele menciona que foi revogada pela 2101, e ele menciona aqui, está evidenciado que o não cumprimento de um requisito só do artigo 55 é fator impeditivo para que a entidade usufrua o benefício da isenção, visto que é preciso atender a todas as exigências de forma acumulativa. Também está claro pela leitura do inciso 2 que ela deve ser portadora, eu não sei porque esse portadora ficou assim, do registro do certificado de entidade beneficente de assistência social fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, ou seja, deve estar na posse do certificado e apresentar a auditoria da Receita Federal. Aí ele também vai mencionar que, pelo parágrafo 1º, deve também requerer a isenção junto à Receita. E aí eu passo a ler mesmo o voto propriamente dito. Todavia, não há que se falar no presente direito adquirido, por quanto exige claro dos autos que o impugnante realmente possui certificado pelo CNAS, pois o seu pedido de concessão do SEBAS encontra-se em fase de análise, conforme certidão expedida em 8 de julho de 2009, fato conformado pela própria autuada. Mais na frente, então, esses seriam dos requisitos, ele não tem um SEBAS. Ele também questiona que o impugnante, mesmo que o impugnante tivesse o SEBAS, referido pelo CNAS, não quer dizer que a sua isenção de contribuições pudesse ser obtida também, tendo em vista que o referido certificado era apenas um dos requisitos, então previsto no artigo 55 da Lei 8.212, que, como já foi enfatizado, deveriam ter sido atendidos de forma acumulativa para usufruto do benefício, o qual, consoante dispõe o parágrafo 1º do referido dispositivo legal, precisaria ter sido requerido junto ao competente, na época INSS. Então, basicamente, toda a autuação, portanto, ela só se reporta a essa ausência do SEBAS e também a ausência de requerimento da isenção. A ausência de requerimento da isenção é um fato que eu até poderia vencer no voto, porque eu também não reconheço que seja obrigatório para deferimento da constão, da imunidade. Porém, como a gente analisou no voto anterior, o contribuinte teve seu pedido foi indeferido junto ao MEC, né, dentro do sistema do SEBAS. Então, ele não é portador do SEBAS, ou pelo menos ele não era, consoante esse pedido que foi protocolado em 17 de 1 de 2008. Então, nesses termos, eu nego o provimento ao recurso voluntário, sendo que ser portador do SEBAS foi a exigência mantida pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Há que se convir que até que ponto o SEBAS foi requerido dentro da ótica
inconstitucional, ou seja, dentro da ótica dos artigos 55 da Lei 8.212 ou da Lei 12.101, ou se foi analisado deferido ou indeferido dentro da ótica da Lei Complementar Constitucional, artigo 14. Mas esses são elementos que não podem ser deduzidos nos autos, porquanto não há os celos nos autos para a gente fazer, para a gente ter um certificado que diga de fato como é que foi feita a análise. Então, nesses termos, eu voto por negar provimento, até porque a exigência do SEBAS é uma exigência mantida, portanto, pelo ordenamento constitucional. Essa decisão é a mesma para o item 150 e confirmar, 151. Ana, você vai querer pedir vista de mesa desse? Então, colegas, a conselheira Ana pediu vista de mesa do 150, e eu acho que do 151 também, né, Ana? Ele vai reproduzir a decisão do 151. Então, eu vou... né, Ana? Eu vou colocar lá no 151 também. Nossa pauta de vistas de mesa é quase uma pauta, né? É verdade. Qual o próximo, Rafael? Márcio. Vocês dois estão trocados na minha cabeça. É porque a gente é realmente muito parecido, sabe? A gente poderia fazer Irmãos Gêmeos, aquele filme do Arnold Schwarzenegger e do Danny DeVito, é quase nós dois. É bem isso mesmo. Então, tá, só restou o 149, que é de segurados empregados. Podemos passar a ele. Então tá. Então tá, colegas, item 149 da pauta. Pode iniciar a leitura, Márcio. Pois bem, o 149 se trata do lançamento referente... Deixa eu só fechar aqui o 150 que estava em cima. Rapidinho, só um minutinho. Antes que eu me atrapalhe aqui todinho. Pronto. O 149 se trata do lançamento das contribuições de segurados descontadas de segurados empregados no período de 13º salário de 2005 e 13º salário de 2008. Nos mesmos termos da decisão anterior, houve a reiteração apenas das ações deduzidas na impugnação, e por se tratar de segurados empregados, por ter certo, não há que se falar em entidade imune ou entidade isenta, hoje não se aplicaria o comando constitucional a esse caso. Eu vou direto ao voto, vou direto na realidade, como nós já tratamos das preliminares, já tratamos da questão da prescrição, as questões de fundo deduzidas, eu vou direto mesmo ao acórdão da DRJ, o qual eu acolho como razão de decidir, com fundamento no artigo 57, parágrafo 3º do RICAF, de uma maneira bem breve, chegando aqui no mérito, a página é a página 7, penúltimo parágrafo. Sobre o anexo do relatório fiscal, o autor alega que desconhece as diferenças apontadas. Tal argumento não se sustenta. A referida planilha traz claramente competências, nomes dos segurados, salários de contribuição, bases de cálculo, valores descontados a título de previdência, salário de contribuição em GFIP, bases informadas em GFIP, valores descontados a título de previdência em GFIP, salários de contribuição não informados em GFIP, bases de cálculos não informadas em GFIP e, finalmente, os valores descontados e segurados a título de previdência e não informados em GFIP. Nesse passo, a coluna, que é essa coluna de diferença, aponta exatamente as diferenças devidas que correspondem à rubrica segurados do discriminativo de débito. Em relação à aplicação da multa para as competências tais e tais, a multa que se fez e cedido obedeceu exatamente o disposto no parágrafo 6º do artigo 32, na redação da MP 449. Por isso, ao contrário do que afirma, o AI não foi baseado em normas revogadas, mas sim foi lavrado com base nos dispositivos legais vigentes à época da ocorrência da infração. Fala da aplicação da multa menos severa e depois trata de outras questões de fundo, como a retroatividade da multa, a qual afasta, oitiva de testemunhas, perícia, aproveitamento de provas. E, basicamente, ele simplesmente não reconhece esses débitos, mas não traz nenhuma prova deduzida aos autos para prová-lo, nesse sentido, nega provimento. Parecido com o caso da ajuda de custo, nesse caso, que não tem sebas. Aqui ele descontou a contribuição, não recolheu, isso? Isso. Então tá. Eu acho que nesse caso aqui, não sei, Ana, mas acho que não é o caso de pedir vista, né? Esse aqui... A vista dela é muito pontual sobre os sebas, pelo que eu percebi. Vamos lá, então. Colegas, em relação ao item 149 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar o provimento ao recurso voluntário. Luiz, como você vota? Relator. Gregório.
Acompanho. Francisco. Relator. Renata. Acompanho. Rafael. Relator. Ana. Acompanho. Eu também acompanho. Então, para o item 149 da pauta, item 149 da contribuinte CESA, Centro de Estudo Superior de Apucarana. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Eu estou conseguindo a nata também que o julgamento está sendo realizado no dia de hoje, no período da tarde. Ok. Agora podemos voltar, então, para a pauta da tarde. Só a título de esclarecimento e também de transparência com os conselheiros, o voto do SEBAS, então vai ter o voto da ajuda de custo do SEBAS, o voto do SEBAS é onde o contribuinte faz a sua maior explanação em relação às razões de ser uma entidade imune ou isenta. Tá? No outro, ele tem apenas 2 parágrafos da ajuda de custo, como vocês verão, ele vai trazer apenas 2 parágrafos, vai dizer, olha, eu sou entidade imune isenta, mas não arrasou nada. No outro, sim, ele faz um arrazoado de 5, 6, 7 páginas. Então, para que vocês, quando forem analisar, vocês tenham esse discernimento entre os 2 processos. Ok, Márcio. Colegas, acho que o próximo item agora é o 174, né? 174. O item 174 é do contribuinte Carlos Eduardo Cruz Reis. Carlos Eduardo Cruz Reis, de relatoria da conselheira Ana. Ana, pode iniciar, então. Esse processo 174, ele já veio para julgamento em julho, e a gente converteu em diligência para a questão do pagamento para fins de decadência. E agora a unidade de origem, ela trouxe a resposta, que está nas páginas 170 e seguintes, informando que houve o pagamento do ITR para o exercício 2009, Código de Receita 170, no valor de 1.209, e a data de arrecadação foi 6 de maio de 2013. Então, nesse sentido, eu estou acolhendo a alegação de decadência para declarar a extinção do crédito tributário em decorrência do prazo. E só para fins de esclarecimento, a data que tem o pagamento, que é 2 de maio de 2013, que foi a própria unidade de origem que destacou, e o procedimento fiscal ele teve início no dia 3 de fevereiro de 2014, ou seja, o pagamento do ITR do exercício 2009 foi anterior ao próprio início do procedimento fiscal que ocorreu em 2014. E aqui a decadência não é de ofício, o contribuinte alegou. Ok, Ana. Colegas, em relação ao item 174 da pauta, a conselheira relatora está acolhendo a prejudicial de decadência e cancelando integralmente o crédito tributário lançado. Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo? Não? Luiz, como você vota? Acompanho. Gregório? Acompanho. Francisco? Acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Márcio? Acompanho. Eu também acompanho. Então, para o item 174,
colocou aqui, deixa eu ver. Dani, eu vou levantar 3 minutos. Tá joia. Ok. Então, colegas, para o item 174 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam item 174 do contribuinte Carlos Eduardo Cruz Reis. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a prejudicial de decadência, cancelando-se integralmente o crédito tributário lançado. O item 175 é outro caso. É outro caso. Achei que era um paradigma, mas é outro caso. Colegas, agora a gente vai fazer o item 175 da pauta, do contribuinte Hernani Lange de Santiago. Hernani Lange de Santiago, item 175, também de relatoria da conselheira Ana. E é um também que foi baixado em diligência com resolução. Ana, pode iniciar a leitura, então. Aqui também é o retorno à unidade de origem, informou que teve o pagamento do ITR do exercício 2008, no valor de 319, em 20 de fevereiro de 2009. A informação da unidade de origem está às páginas 122 e 124. O lançamento do ITR é referente ao exercício de 2008, e o contribuinte foi cientificado em 8 de abril de 2013. Então, nesse eu também estou dando provimento ao recurso voluntário para cancelar o crédito tributário em razão da decadência. Esse sim, Dani, parece-me o caso, né, de retirar de pauta. Fazer aqui uma consulta dele, mas se for do mesmo contribuinte, só se for do mesmo de imóveis diferentes. A decadência foi alegada aqui também, Ana, ou foi de ofício? Esse é de ofício.
Colegas, em relação ao item 175 da pauta, a conselheira relatora, após o processo ter sido baixado em diligência, e ter retornado com informação relacionada ao pagamento do tributo, a conselheira relatora está... É isso, né? Decadência, pagamento antecipado. Está votando no sentido de reconhecer a ocorrência da decadência, cancelando integralmente o crédito tributário lançado. Alguém gostaria de comentar? Não, né? Luiz, como você vota? Relatora. Gregório. Relatora. Francisco. Relatora. Renata. Acompanho. Rafael. Relatora. Márcio. Relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, para o item 175, ficará assim. Um pouquinho diferente do item anterior. Outro processo é o exercício 2007. Eu consignei assim na ata, item 175, do contribuinte Hernani Lange de Santiago. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a prejudicial de decadência, reconhecida de ofício, cancelando-se integralmente o crédito tributário lançado. Eu coloquei assim, Ana, reconhecida de ofício pela relatora. A turma acompanha você, tá? Reconhecida de ofício pela relatora. Cancelando integralmente o crédito tributário lançado. O item 175 é paradigma para o item 174. Quer dizer, o item 175 é paradigma para o item 176. Eu vou deixar com vista de mesa aqui, eu vou dar uma olhadinha, só uma conferida. Só para esclarecer, Deni, eu acho que nem precisa. Eu estou aqui na resposta do Hernani Lange de Santiago, da informação fiscal de espaço de diligência, ele fala que a presente notificação de lançamento referente ao exercício 2007, emitida contra o sujeito passivo acima identificado, com data de ciência em 8/4 de 2013. Ou seja, já tinha extrapolado o prazo de 5 anos aí. Seria em 1º de janeiro de 2012. Se a ciência do lançamento foi 8/4 de 2013, não sei se me parece... Tudo bem, mas eu... Não seria 1º de janeiro de 2013, então? Pelo 173? Não, ideal, 173 sim, mas tem pagamento. Viu, Tem pagamento. O ideal é dar uma olhada nisso aí, à noite, em casa, porque senão a gente ia ficar nessa discussão, e cada repetitivo a gente vai perder muito tempo. Eu dou uma olhadinha com calma, depois, vista de mesa, daí sexta-feira a gente retoma esse aqui. Eu só digo se ele se aplica ou não, tá? Agora vamos fazer o julgamento do item 177 da pauta, também de relatoria da conselheira Ana. O item 177 é do contribuinte Luiz Otávio Postas Gonçalves. Pode iniciar, Ana. O 177 eu não estou conhecendo por intempestividade do recurso voluntário.
O recorrente ele foi intimado da decisão da DRJ em 1º de julho de 2009, uma quarta-feira, o AR das folhas 328, e o prazo dele, então, começou no dia 2 de julho, numa quinta, e se encerrou no dia 31 de julho de 2009. De acordo com o carimbo que consta no protocolo do recurso voluntário, a data que foi protocolada é 4 de agosto de 2009. Eu também consultei os feriados do município de Belo Horizonte para ver se teria algum ocorrido nessa data, mas não teve. Então, eu deixo de conhecer do recurso em face da sua intempestividade. Ok, Ana. Colegas, em relação ao item 177 da pauta, a conselheira Ana não está conhecendo do recurso por intempestividade. Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo? É só se ver se teve algum... Se não houve... se não foi encaminhado por via postal o recurso voluntário. Deixa eu ver se isso com... Aparentemente não, eu estou olhando aqui. Porque a distância é tão grande, né? 4 de agosto. Realmente não tem. Vamos lá, então. Luiz, como você vota? Vou acompanhar a relatora. Gregório? Relatora. Francisco? Acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Relator. Márcio? Eu também acompanho. Então, colegas, para o item 177 da pauta do contribuinte Luiz Otávio Poças Gonçalves, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário por intempestividade. Agora nós vamos para... Foi intempestivo por um dia, né? O item 178. O item 178 é aquele que você falou? Não, né? Ou é aquele? É aquele mesmo? É o item 178 e qual é o outro? Qual o número do outro? 240. 240. São os dois do mesmo contribuinte, né? Tá. Na pauta, colega, nós colocamos os paradigmas primeiro e os outros que não são depois. Daí, desse contribuinte aqui, o José de Vasconcelos e Silva, que é o item 178, tem também um outro processo que ficou lá para trás, mas nós vamos fazer os dois juntos agora. Vamos fazer o 178 e depois o outro que está mais adiante. Vamos fazer junto eles. Primeiro 178. Pode ser pelo 178 primeiro, né, Gregório? Então tá, colegas, item 178 da pauta do contribuinte José de Vasconcelos e Silva. Pode começar, Gregório. Eu vou direto ao ponto, presidente, e a solução desse caso vai se aplicar ao outro caso também, ao item 240. Esse aqui é um caso de ITR, e eu estou propondo aqui a conversão do julgamento em diligência para verificar a ocorrência do pagamento do imposto declarado pelo contribuinte em sua declaração, pois, confirmando esse pagamento, é possível a ocorrência de decadência. Eu digo aqui, já estou lá no voto, eu trato aqui da decadência das regras aplicáveis, 173.1, 150, parágrafo 4º. No presente caso, analisando o demonstrativo de apuração do imposto devido elaborado pela fiscalização, verifica-se que o contribuinte apurou na sua lei TR 2009, exercício, imposto devido no montante de R$ 821,09. Todavia, não nos autos qualquer comprovação acerca do efetivo pagamento do imposto apurado pelo contribuinte. No presente caso, esse contribuinte tomou ciência da notificação de lançamento em abril de 2014, conforme se refere do AR de folhas 12. Então, aqui, se realmente houve pagamento desse imposto apurado, estaria decaído pela regra de 150, parágrafo 4º. Então, a proposta é essa, converter o julgamento em diligência, tanto nesse caso, quanto no item 240 do mesmo contribuinte.
Está sem áudio, Dene. Deu uma engasgada aqui. Colegas, em relação ao item 178 da pauta, o conselheiro relator, então, está propondo a conversão do julgamento de diligência para que a unidade de origem confirme se houve antecipação do pagamento, né, Gregório? Isso, né? Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto? Não. Luiz, você acompanha a diligência? Acompanha a diligência. Francisco? Acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Márcio? Ana? Acompanho. Eu também acompanho. Então, para o item 178 da pauta, ficará assim o resultado. Item 178 do contribuinte José de Vasconcelos e Silva. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações e com os documentos solicitados nos termos do voto que segue na resolução. Eu digo informação porque você vai pedir para a Receita informar se houve ou não antecipação e anexar as telas, né, tela do sistema, informando. Inclusive, sempre é bom pedir para eles informarem a data do recolhimento, a data do recolhimento. Então, essa é a decisão. Essa é a mesma para o outro lá? É uma resolução lá também? Lá também é uma resolução, mesmo contribuinte, mesmo exercício, o que difere é o imóvel. Mas também lá o exercício é 2009 e a ciência do lançamento foi em maio de 2014. É o 240. Colegas, para o item 240 da pauta, do mesmo contribuinte... Nossa, quase no final da pauta, quase terminando a pauta. Para o item 240, que também é do contribuinte José de Vasconcelos e Silva, o conselheiro relator está também baixando diligência, a mesma situação do item anterior. Eu vou perguntar para todos de forma geral. Alguém diverge da resolução em relação ao item 240? Não, ninguém diverge. Então, eu também não divirjo. Então, para o item 240 da pauta, do contribuinte José de Vasconcelos e Silva, ficará assim o resultado. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento de diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações e com os documentos solicitados nos termos do voto que segue na resolução. Tá? O item, deixa eu voltar agora lá, onde a gente estava. No 178 a gente estava. O item 178, ele é paradigma para o item 179. Eu vou colocar vista de mesa nesse aqui também, tá? Eu vou só confirmar se ele serve como repetitivo para se o paradigma se aplica a ele, tá? Se não se aplicar, daí eu vou retirar de pauta. Ok. O próximo item agora da pauta é também do conselheiro Gregório. Na verdade, são 3 itens da mesma contribuinte, Bayer S.A., itens 180, 180. Aliás, 2 é repetitivo, né? É um paradigma e 2 repetitivos. Na verdade, a gente vai julgar apenas o item 180 da pauta, da contribuinte Bayer S.A. Pode começar então, Gregório. Então, esse caso é um caso de TR também, e da mesma forma, em relação aos quais a gente acabou de julgar, estou propondo a conversão de julgamento em diligência para confirmação do pagamento do imposto declarado pelo contribuinte em sua DITR. Aqui o exercício fiscalizado é 2009, a ciência do lançamento ocorreu em junho de 2014, e o contribuinte apurou um imposto aqui na declaração no valor de R$ 1.350, e aí, confirmando o pagamento desse valor, o lançamento estaria decaído pela regra 250, parágrafo 4º.
Então, a proposta é de converter o julgamento em diligência. Só um instantinho, Gregório. Então, da mesma forma, colegas, em relação ao item 180 da pauta, o conselheiro relator está propondo uma resolução convertendo o julgamento em diligência para que a unidade de origem, então, informe se houve antecipação do pagamento. Em relação ao item 180, como você vota, Luiz? É resolução. Relator. Francisco? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Márcio? Acompanho. Ana? Acompanho. Eu também acompanho. Então, para o item 180, também convertemos em diligência. O item 180, ele é repetitivo para os itens 181 e 182. E eu vou, da mesma forma, dar uma conferida nesses, se a decisão do paradigma se aplica a eles, tá? Aí, na sexta-feira, eu só digo para vocês se aplica ou não, e aí, se não se aplicar, eu vou retirar de pauta. Agora, vamos fazer o item 183 da pauta, que também será paradigma para os itens 184 e 185. Olhem só o trabalho que eu vou ter, conferindo todos esses processos. Ou eu faço isso, ou embargo, se não se reaplicarem, né? É mais fácil eu conferir agora. Colegas, vamos fazer agora o item 183 do contribuinte José Eustáquio Alves, também de relatoria do conselheiro Gregório. Pode iniciar, Gregório. Então, esse caso aqui é um caso de embargos, é um caso de TR, embargos do conselheiro DN, direto ao voto. De acordo com os embargos de declaração, o acordo embargado contém contradição entre a decisão e o demonstrativo que lhe serviu de fundamento. Diz aqui os embargos de declaração. A decisão embargada reconheceu de ofício a ocorrência de decadência com base no 150, parágrafo 4º do CPN, cancelando integralmente o crédito tributário. Uma das condições para a ocorrência da decadência, previsto no 150, parágrafo 4º, é a existência de recolhimento antecipado do imposto que teria havido. Como pode ser visto na transcrição acima, o voto condutor informa que houve recolhimento de imposto, fundamentando-se para tal no demonstrativo de apuração do imposto devido da pauta de fiscalização, acrescentando ainda que esse recolhimento foi considerado na apuração do imposto lançado. Todavia, a compulsão dos autos nota-se que o demonstrativo em questão, presente na folha 5 do processo, apenas registra a existência de imposto devido declarado, mas não a existência de imposto recolhido. Confira-se no seguinte excerto do demonstrativo. E aí eu recosto a tela de apuração do imposto devido elaborado pela fiscalização. E aí conclui os embargos de declaração. Logo, tem-se por evidenciada a contradição presente entre a decisão e o demonstrativo que lhe serviu de fundamento. Então, qual é o fundamento dos embargos de declaração? O acordo embargado tem contradição. E qual é a contradição? Lá foi reconhecida a decadência pelo 150, parágrafo 4º. Para tanto, a inferência que se fez foi, de acordo com o demonstrativo elaborado pela fiscalização, esse imposto declarado pelo contribuinte, apurado declarado pelo contribuinte, que foi abatido, inclusive, no imposto que foi lançado, considerou-se isso como pagamento. E aí, no entender do acordo dos embargos de declaração, não existiria comprovação de efetivo pagamento, então daí, porque dá a contradição. Pois bem, razão não assiste ao embargante. Isto porque não há que se falar em contradição entre a decisão e o demonstrativo que lhe serviu de fundamento, quando o que se tem, em verdade, é uma interpretação possível, razoável e embasada a registros, alcançada pelo colegiado acerca de um demonstrativo elaborado pela autoridade administrativa fiscal. De fato, partindo da premissa de que a autoridade administrativa fiscal, ao efetuar o lançamento do imposto tido como devido, abateu deste o montante apurado / declarado pelo contribuinte na respectiva da ITR,
a turma, interpretando o demonstrativo de apuração do imposto devido elaborado pela fiscalização, concluiu que o abatimento feito pelo preposto fiscal atuante se deu em decorrência do pagamento do imposto apurado declarado pelo contribuinte. Este foi o entendimento alcançado pelo colegiado naquela oportunidade. Trata-se, pois, de uma interpretação, como já dito ali acima, possível, razoável e embasada. É bem verdade que, ordinariamente, em homenagem ao princípio da verdade material, paradigma do processo administrativo fiscal, o colegiado, em casos similares ao hora em análise, tem convertido o julgamento do processo em diligência para que a autoridade administrativa fiscal informe se houve, por parte do contribuinte, o efetivo pagamento do imposto devido apurado na respectiva da ITR. Todavia, o fato de a turma atualmente estar convertendo o julgamento dos processos em diligência nos termos expostos no parágrafo precedente não pode ser fundamento para interposição de embargo de declaração sob a alegação de existência de contradição no acordo embargado, quando, em verdade, aquele julgado foi regularmente proferido com base no entendimento do colegiado acerca da matéria naquele momento. Neste aspecto, tem-se que a análise dos embargos de declaração, em análise, tal como opostos, implicaria, em verdade, em reapreciação da matéria já superada pelo colegiado naquela oportunidade, ainda que com entendimento diverso daquele ordinariamente adotado pela turma, o que não cabe na via estreita dos embargos. Neste sentido, é a pacífica jurisprudência emanada desse egrégio conselho. Ante o exposto, inexistindo no caso de análise a suposta contradição apontada pelo embargante no acordo embargado, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração. Ok, colegas, em relação ao item 183 da pauta, o conselheiro relator, são embargos, né? O conselheiro relator está rejeitando os embargos por entender que inexiste contradição no acórdão. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Não? Luiz, como você vota? Olha só, na verdade, eu não sei se seria bem contradição, mas foi encaminhado assim como contradição, porque eu entendo aqui que há sim motivos para embargos, no mínimo pela hipótese de correção de erro manifesto, porque está se partindo de um pressuposto para excluir crédito tributário, inclusive, com foco numa suposição, pelo fato apenas de ter havido o abatimento, sem se procurar aferir que se essa inferência tem algum suporte fático. O suporte fático seria necessariamente o pagamento. Então, é assim que essa turma tem encaminhado nesse sentido. E eu entendo que não é o fato de se ter encaminhado nesse sentido que propiciaria os embargos, fundamentaria os embargos, como bem colocou o embargante, mas é fato que eu estou enxergando aqui um erro manifesto um erro material manifesto, que está se partindo de uma inferência que é totalmente equivocada, né? E pior, para excluir o crédito tributário. Não se sabe se houve pagamento ou não, parte de uma premissa equivocada, e a partir daí se encaminha pela exclusão. Eu vou votar por aceitar os embargos, acolher os embargos com efeitos infringentes e para ser determinada a diligência. Então o conselheiro Luiz está divergindo do relator, está acolhendo os embargos e propondo a conversão de julgamento de diligência para que a unidade de origem, então confirme se aqueles R$10 que aparece ali, né, no voto, eles foram recolhidos, né, se houve algum recolhimento em relação a esse exercício. Francisco, como você vota? Eu acompanho a divergência. Renata? Eu acompanho o relator. Rafael? Relator. Olha aí, nós estamos trabalhando se vai ser ou não acolhido os embargos, né? Não é o caso de colocar primeiro a diligência, a resolução em julgamento? Eu acredito. Na verdade, assim, eu nem conheceria os embargos, eu nem admitiria, porque para mim não existe contradição. É porque você é um embargante e fez os embargos e os juízes de admissibilidade se confundem aqui no caso, né?
E quando você recebe os embargos de terceiros, né, contribuinte terceiro, digamos assim, você não é embargante, você faz o juízo de admissibilidade. Se eu fizesse esse juízo de admissibilidade em relação a esses embargos, eu não admitiria, porque para mim não existe contradição a ser saneada. Tem isso aqui. Então aqui é questão de conhecimento dos embargos. Eu nem conheço deles. Nem conheço deles. Se eu for vencido, aí eu vou ter que enfrentar a matéria. Né? Se eu for vencido, eu vou ter que enfrentar a matéria. E aí a solução vai ser converter em diligência naturalmente. Mas... O que acontece aqui, se houvesse alguma falha aqui, o inconformismo aqui seria, está dizendo que existe um imposto devido, declarado, mas não tem a prova de que isso efetivamente foi pago. Isso aqui seria, no máximo, inconformismo com relação a isso. Falta a prova de que isso foi pago. Mas isso seria um erro injudicando por parte de quem julgou. Mas não tem erro nenhum. Não tem contradição, nem omissão, nem obscuridade. Não é motivo de embargo. Isso aqui seria um motivo de um outro recurso. Não é tem motivo... um erro material aí. Tem um erro material manifesto. Está se afirmando que tem pagamento sem saber se tem. Foi por isso que se aplicou a partir de uma premissa totalmente equivocada. Não existe premissa equivocada. Existem interpretações possíveis. Existem interpretações possíveis. Existe uma interpretação possível. Foi analisado no documento elaborado pela fiscalização e a conclusão alcançada naquela oportunidade é que aquilo ali confirmaria o pagamento. Ponto. Não se afirmou ao vento de que existe pagamento para reconhecer aqui a 150, parágrafo 4º. Só para lembrar o que o Luiz está falando, o artigo 32 do PAF, das inexatidões materiais poderem ser consertadas ou corrigidas de ofício a requerimento do sujeito passivo. O que faria sentido o pedido o que a Renata falou, é outro momento, caso houvesse um lapso manifesto. O erro material era você dizer que o 10 é 15 e não 10. Isso seria um erro material. Agora, você está afirmando o pagamento, mas que não existe a prova do pagamento, isso não é um erro material. Você afirmar que foi pago sem ter sido... O próprio julgado. Mas afirmar um pagamento que não existiu também é um erro material, né? Mas nessa situação aí... Fala, Francisco. Essa situação aí, eu me recordo que a gente já chegou a discutir isso no início, se enquadra aí naquela situação que a turma deveria conhecer uma situação que não conhecia, que a gente, quando via essa situação, considerava que isso aí seria efetivo recolhimento, quando, na verdade, não é o efetivo recolhimento. Eu me recordo que a gente já teve uma discussão, acho que o Paulo ainda estava até na turma, que a gente debateu essa questão aí, e aí talvez seria uma situação também, a turma deveria conhecer isso aqui, mas não conheceu, então imaginou que isso aí era recolhimento, quando na verdade não é recolhimento, ele considera como valor declarado. Tá. Se o contribuinte vai pagar, é outra questão. Colegas, o Luiz ele está propondo a conversão de julgamento de diligência. Então vamos votar a diligência, tá? Porque a diligência ela vem antes mesmo de julgamento, né? Vamos votar a diligência e daí vamos ver o que dá. O Luiz, então, está propondo a conversão de julgamento de diligência. Gregório, você rejeita a conversão, né? Eu rejeito, mas assim, ele propõe porque ele conhece os embargos, porque ele entende que tem contradição. Eu nem conheço os embargos porque para mim não tem contradição. Tá. Gregório, é só um detalhe, esse número que você colocou aí dos embargos está correto? Do acordo original. Você colocou 2402-008-274. Não estou achando esse número, não. Aqui o sindicato está dizendo que não existe. Só um segundo que eu vou abrir aqui o processo. Aqui, José Eustáquio. 2402-008-274. Sessão de 3 de junho de 2020.
Francisco, como você acompanha ou não a diligência? Para comprovar. Acompanho, sim. Renata. Eu não acompanho, porque eu acho que essa fase já passou. A gente não pode ficar indo e voltando. O processo é uma marcha para frente. Isso já foi superado. Tá. Essa fase processual já foi superada. Já Ok. foi. Naquele momento a gente julgava de um jeito, que era esse. Agora a gente julga de outro, mas naquele momento a gente já julgou e já passou. A gente já julgou, já foi, já passou, o julgamento já aconteceu. Ok. Rafael, como você vota? Vou votar a Renata. Na verdade, não teria como. A gente já deu uma decisão, não tem como voltar a decidir novamente se não fosse pena de nulidade, o que não é o caso. Então, eu acompanho. Mas é atribuição para o sindicato. Nós já julgamos. Já foi. Márcio, como você vota? Está retomando fases já superadas. Tá certo. Eu acompanho a diligência por política mesmo, de acompanhar a diligência quando é proposta. Ok. Ana, como você vota? O relator. Relator. Eu acompanho a diligência. Então, vai ficar assim, ó. Luiz, eu posso colocar você como designado para fazer a diligência? É bem tranquilo, esse aqui é 2 parágrafos. Eu posso até te passar pronto já, o texto. Tranquilo, presidente, sem problema. É que você que propôs... Não, tranquilo, já é corriqueiro, não tem muita dificuldade de fazer isso aí, não dá muito... Apesar da gente estar todo mundo aqui sobrecarregado, né, também tem que espalhar um pouco aí os encargos. Tá. No caso de voto de... Quando o processo... Diligência... Quando o processo voltar da diligência, como é que ele vai ser julgado? Aí, veja, aí voltou da diligência, tá? Aí que a gente vai julgar os embargos, né? Eu acho que é isso, não é? Aí a gente vai julgar. Aí, porque ele já foi conhecido, o Gregório. Não é o caso de não conhecer. Pode, de repente, você entendeu naquele momento que embargos, né, você tem a apresentação de embargos, aí é feito um juízo de admissibilidade, ponto. Se ele não for conhecido em sede de juízo de admissibilidade, morre ali, não vem para a turma. Se ele for admitido em juízo de admissibilidade, vem para a turma. Vindo para a turma pode descortar do juízo de admissibilidade e não admitir ele. Não, você tem razão. Como é que ele foi conhecido? Tá, você tem razão. Vamos primeiro conhecer Você tem razão. Você tem razão. Vamos primeiro fazer o julgamento do conhecimento dos embargos. Tá? O Luiz está propondo a conversão de diligência porque, para ele, existe a contradição. Mas, para mim, não existe a contradição. Tá, então, vamos fazer o seguinte, ó. Nós já decidimos fazer resolução, tá? Baixar em diligência. Mas vamos fazer o seguinte, vamos votar primeiro o conhecimento dos embargos, para ver se a turma conhece dos embargos, tá? Se vencer o conhecimento, aí a gente baixa em resolução daí, tá? Conhecimento, então, tá? Luiz, como que você vota o conhecimento? Conhece dos embargos? Eu voto por acolher os embargos. Não, conhecer ou não conhecer dos embargos? Conhecer, né? Conhecer e acolher os embargos. Nesse momento, tá. Conhecer dos embargos. Conhecer e acolher. Tá. Porque, no caso, o Gregório, na verdade, ele não fez nenhum conhecimento. O conhecimento foi feito anteriormente e o Gregório já pegou o segundo verbo da conduta, rejeitar. Eu estou conhecer e acolher. Tá. Então, na verdade, o Gregório já conheceu do
dos embargos que ele julgou. Ele pugnou um entendimento de rejeitar. Então, ele já conheceu. Acho que não tem, acho que não é o caso aqui de conhecimento, de botar conhecimento, não. Conhecimento já existiu. Mas tem que votar se tem acolhimento ou se vai ser rejeitado os embargos. Tá. Vamos votar. O Gregório está falando que a gente tem que. Por ele nem conheceria, né? Mas você acabou votando os embargos, então, né? Eu conheço, sim, claro. Não, Luiz, você conhece. O Gregório não conhece. Não conhece. Francisco, então, o voto dele está equivocado. Porque eu mudo a conclusão, não tem problema. Eu mudo a conclusão para, em vez de rejeitar, não admitir os embargos. Isso, agora ficou. Mas a fundamentação é a mesma. Tá. Eu conheço. Conhece. Renata? Eu não. Eu, como eu disse, eu acho que isso não é motivo para mais declaração, isso aqui é um motivo, a parte contrária que deveria ter suscitado que não houve pagamento, ou que o pagamento deveria ser comprovado por uma prova material. Não é motivo de embargo de declaração isso aqui. Ok. Rafael, você conhece? Agora, aí foi omitido ponto sobre o qual a turma deveria pronunciar sobre esse pagamento. Que foi o que no caso do Paulo. Lembra que foi aquilo que você disse que a gente suscitou no caso do Paulo foi exatamente isso. Que não era motivo de embargo, que era motivo da parte contrária se manifestar. Que isso não é papel de embargo. Quem tem que fazer isso é a parte contrária. Não é embargo. Não, mas eu estou no artigo 65 aqui do Ricardo, ele está dizendo, ó, cabe embargo de declaração quando o acordo contiver obscuridade, omissão, contradição entre a decisão e os seus fundamentos. Pois é, mas aqui não tem. Beleza. Olha a conclusão. A outra condição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma. E a turma, ela não, esse ponto aí de isso está declarado e equivaler a estar pago, a turma não se pronunciou conscientemente sobre isso aí, foi omitido esse conhecimento. Mas a turma entendeu naquele momento que estava pago, que não precisava da prova material, que aquilo bastava, que aquele ponto que estava escrito que lá os R$10, que aquilo estava pago. Naquele momento a gente entende assim. Não, eu tô com licença, eu acho que por essa final aqui do artigo 65, eu entendo que a gente abre espaço para justificar o conhecimento desses embargos. Mas esse não foi o fundamento dos embargos, Francisco. Esse não foi o fundamento dos embargos. Francisco, você conhece dos embargos? Conheço. A Renata não conheceu, o Rafael não conhece também, né, Rafael? Márcio conhece dos embargos? O efeito prático do conhecimento dos embargos é que nós vamos, então, converter o julgamento de diligência, vai ser verificado se aquele valor declarado de R$10 foi de fato pago, vai retornar os autos ao nosso julgamento, a gente vai constatar e confirmar se é ou não decadente. Basicamente, é todo esse processo. Isso. Eu até cansei falando tudo isso. Gregório, o acordo é 875, Gregório, por isso que eu não estava achando. Tá, eu vou conhecer sim, não acho que vai ter nenhum prejuízo no final. No deslinde da coisa, só vai causar tumulto processual, eu imagino. Mas não vai ter nenhuma diferença no deslinde processual, eu acredito. Então. Não vai ter efeito infringente também, no final das contas. Tá. Ana, você não conhece dos embargos? Não conheço. Vai ter efeito infringente sim, Márcio. Claro que vai ter. Foi dado provimento a recurso voluntário e agora vai dar o resultado para converter o julgamento em diligência. Em diligência é efeito infringente. É efeito infringente, foi o que eu falei lá no começo. Efeitos infringentes. Agora, só corrigindo, o número do acordo é 2402008275, viu, Gregório? Mas aí deve ter sido de algum acórdão repetitivo, porque o paradigma é 274. Eu estou com o processo aberto aqui na minha frente. Eu estou com o do DEN, que é o paradigma, né? Mas de qualquer maneira, eu votei, a minha preocupação não era nem só a questão do número em si, eu queria saber como foi que eu votei, eu votei como eu sempre voto. Eu não reconheci a decadência, exatamente porque eu não reconheço que a premissa de ter havido pagamento, eu entendo que é uma premissa falsa. Você não pode partir dessa premissa sem ter a prova. Eu estava preocupado se eu tinha sido coerente comigo mesmo, apenas isso. Sim, em que pé estamos?
vai ser o dispositivo mais diferente que eu já redigi aqui na... A gente vai ter um acórdão e vai ter resolução junto. Você quer liberar o intervalo e proclamar o resultado depois? Terminou a votação? Não terminou a votação ainda não, parou no Márcio, eu não vi mais os outros se pronunciarem. Não, a Ana se pronunciou já, ela não Ana conheceu, já falou? e eu conheço também. Então, veja, vamos fazer isso, então, vamos fazer o intervalo, e aí depois do intervalo pronuncia o resultado, tá? Mas ficou assim, colegas, por voto de qualidade, conhecer do recurso, vencidos Gregório, a Renato, o Rafael e a Ana. Mas pode conhecer de embargo com efeito infringente, foi por isso que eu perguntei na hora, eu até falei. Pode. E aí, e daí pode depois... sim, nenhum problema. Aí não, com voto de qualidade, Luiz. Sim. Ou termina, pode? Pode. Conhecimento. Eu tô falando e o resultado? E o resto? Fica como? Então, conhecer do recurso, tá? E aí vocês continuam rejeitando a conversão em diligência, né? Porque vocês acham que não é necessário, porque não tem contradição, não tem o que... não precisa a unidade de origem trazer alguma informação, porque já resolveu. Então, daí, e também por voto de qualidade, converter o julgamento em diligência. Não pode. Não pode. Aí está entrando o que o Márcio está falando, porque essa resolução, você está colhendo os embargos com efeitos infringentes para alterar o resultado do julgamento dar provimento ao recurso voluntário para converter julgamento em diligência. Aí você tem que aplicar o 19E. Não, diligência aplica com voto de qualidade. Não, veja, você aplica o 19E em embargos de declaração aos quais atribuídos efeitos infringentes. Isso. Vocês estão colhendo os embargos com efeitos infringentes para alterar o resultado do julgamento de recurso voluntário e dar provimento para converter o julgamento em diligência. Então, efeitos infringentes dos embargos. E quando tem julgamento de embargo de declaração com efeitos infringentes, aplica-se o 19E. É o parágrafo 1º do artigo 2º da portaria 260. Gente, eu vou pedir vista de mesa desse aqui. Aí eu vou consultar os universitários. Vai liberar um intervalo para a gravação? Colegas, o item 183 da pauta, eu pedi vista de mesa, tá? Na sexta-feira a gente finaliza esse aqui, tá? Eu só vou verificar como a gente vai ter que redigir o dispositivo, e aí na sexta-feira a gente finaliza. O item 183 ele é paradigma para o item 184 e 185, eu já vou aproveitar, já vou conferir esses também para ver se o paradigma se aplica. Então vamos fazer o intervalo agora. Ana Tereza, Rafael e Francisco podem interromper a gravação. Ok, presidente, gravação interrompida.